Silvia Achada, do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, falou sobre a experiência do Mosaico da Bocaina. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, quero agradecer a organização do evento pelo convite, pela oportunidade de estar aqui hoje. Eu sou analista ambiental, entrei para o IBAMA em 2002, o meu curso público foi realizado, e estou há 3 anos na chefia da Estação Ecológica de Tamoios, que é uma unidade de proteção integral insular e marinha, na Baía da Ilha Grande. E tenho acompanhado desde o início o processo de formação do Mosaico da Bocaina, e é essa a experiência que eu vou contar aqui. A figura do mosaico, ela surge em 2001, com a edição do Snook, que cria essa figura, considerando que quando você tem um conjunto de unidades sobrepostas, justapostas, próximas, de diferentes categorias, áreas públicas, áreas privadas, a gestão desse conjunto deve ser feita de uma forma integrada e participativa, de modo a compatibilizar a biodiversidade, a valorização da sociodiversidade e esse desenvolvimento sustentável no contexto regional. Então, a gente sai daquela visão das unidades como ilhas isoladas, e pensa numa gestão territorial mais ampla, pensa no conjunto. E em 2002, com a regulamentação do Snook, nós tivemos um capítulo inteiramente dedicado à regulamentação dos mosaicos de unidades de conservação. Então, o mosaico ele tem que ser reconhecido pelo ministro do Meio Ambiente, e ele já é criado com um conselho. Na portaria de criação do mosaico, a gente já tem a criação do conselho que vai promover que vai ser essa instância de gestão integrada entre as unidades de conservação. Bem, então, em 2006, nós tivemos o nosso mosaico reconhecido por portaria da ministra do Meio Ambiente, o mosaico da região da Bocaina. Esse é o mapinha original do nosso mosaico, A gente tem aqui o Parque Nacional da Serra da Bocaina, que deu nome ao mosaico, e o nosso mosaico é um mosaico ousado, porque ele integra unidades de 2 estados. Então, nós temos o Parque Nacional da Serra da Bocaina, 3 núcleos do Parque Estadual da Serra do Mar, o núcleo Pissinguaba, o núcleo Santa Virgínia e o núcleo Cunha. Em Paraty, a área de proteção ambiental. Nós temos também aqui uma unidade municipal, que é também uma APA, que protege as baías aqui de Paraty. A Estação Ecológica de Tamoios, que é esse conjunto de bolinhas verdes aqui, espalhada pela Baía da Ilha Grande. E a gente tem a Estação Ecológica do Bananal, que fica aqui mais destacada, e a Ilha Grande, que por si só já é um conjunto, já é um mosaico de unidades de conservação. Na Ilha Grande a gente tem uma reserva biológica, um parque marinho, um parque estadual, e o restante, o que sobra, é tudo APA. Esse mosaico, que foi reconhecido em 2006, começou a ser trabalhado em 2003, 2004. Quando eu entrei para o IBAMA, a diretriz de gestão da Superintendência do IBAMA no Rio de Janeiro já era a gestão por mosaicos. A gente começou a discutir como que poderia criar os mosaicos, quais seriam os aspectos impulsores e restritivos para o estabelecimento dos mosaicos. E em 2004, nós fizemos uma primeira reunião no Parque Nacional da Serra dos Órgãos, que contou inclusive com a presença da LICA.
né? A LICA era uma reunião entre os gestores do Rio, e a LICA foi convidada para essa reunião. A gente estava desenhando os mosaicos ainda, como é que isso pode funcionar, né? Como é que a gente vai transformar isso numa portaria, como é que vai ser. Em junho de 2004, nós já fizemos um encontro no Núcleo Pissinguaba, que na época não tinha ainda o nome, né? Estava falando do mosaico das unidades do litoral norte de São Paulo, do parque, e das unidades do litoral sul, né? Considerando, quer dizer, que a gente tem esse contínuo, quer dizer, o mosaico prevê uma gestão territorial, então assim, não daria também para a gente ficar preso aos limites dos dois estados, né? Esse mosaico ele teria esse desafio de englobar esses dois estados. E nesse encontro, a gente definiu diretrizes para a criação dos mosaicos, né? E nos debruçamos sobre quais seriam esses aspectos restritivos, impulsores, como que era, né? Bem, tínhamos vários aspectos restritivos, não é? Sempre tem um lado bom e um lado difícil, né? Sempre tem as dificuldades. Então, a gente tinha naquela época, e continuamos até hoje ainda também, né? Com um desnível muito grande na implantação das unidades de conservação. Nós tínhamos as unidades de São Paulo num patamar de implementação bem mais elevado, as federais ainda engatinhando, e as unidades de conservação estadual do Rio de Janeiro estavam numa situação muito precária naquele momento, né? E é importante a gente ressaltar o salto de gestão que as unidades estaduais do Rio deram nesse período. A realidade das unidades estaduais hoje é completamente diferente daquela época, não é? Quer dizer, o que faz um governo com vontade política para realmente implementar as unidades. Então, hoje nós temos as unidades estaduais todas com seus conselhos formados, com equipe, né? O Gilberto está vivendo um processo super intenso de implementação do Parque Estadual da Ilha Grande, equipe, projetos, guarda-parque, conselho, né? Assim, em 5 anos, esse quadro mudou muito, né? Naquele momento também existia muito pouca articulação política, né? Tanto entre os vários níveis, né, das instituições municipais, estaduais, federais, e mais ainda entre os dois estados, né? Quer dizer, a gente estava começando a discutir um processo que exigiria articulação, e a gente vivia uma total desarticulação entre as instituições. E sempre, né, as unidades de conservação com equipes pequenas, muito trabalho, a dificuldade dos gestores, muitas vezes, de olharem para fora da sua unidade, porque o trabalho é tanto e assim, não se dá conta do que tem que se fazer, né? Como é que você vai pensar em mosaico se você não está conseguindo minimamente fazer o seu básico ali, né? E naquele momento também, nós tínhamos pouquíssimas experiências de gestão por mosaicos. Não é? 2004, o que a gente tinha de experiência? A gente tinha uma experiência de Santa Catarina, né, de articulação entre as unidades, um processo que se iniciou, que ali sul de São Paulo e Paraná estavam também começando, não é, a conversar, mas a gente não tinha experiência, né, de como que isso ia funcionar. Tinha essa dificuldade também de se trabalhar com os estados, como é que isso seria possível, como que ia funcionar, e a gente levantou também nessa ocasião a possibilidade até de haver choque de interesses com outras instituições. Então essas eram as nossas preocupações naquele momento. Por outro lado, a gente tinha uma penca de motivos para a gente fazer mosaico, não é? Quer dizer, estava ali naquele conjunto de unidades, na mesma região, né? Sabendo que
existiu, quer dizer, que a gestão por mosaico poderia gerar ganho de efetividade, replicação de programas que funcionassem de uma região para outra, aumento da proteção, podia melhorar esse nivelamento entre a implementação das unidades, oportunidades para programas de proteção integrada, utilização melhor dos recursos, fortalecimento institucional, fortalecimento das unidades no cenário regional, não é? O ecoturismo podendo, como estratégia de desenvolvimento rural, e nós tivemos, nessa fase inicial, um apoio muito grande do Ministério do Meio Ambiente, através da Diretoria de Áreas Protegidas. Então, o Ministério fomentou esse processo no início, apoiou gestores, e nós tínhamos ali um grupo de gestores. Eu, aliás, nessa época, nem era gestora de unidade de conservação. Eu estava no escritório regional do IBAMA, em Angra dos Reis, e estava acompanhando esse processo. E nós tínhamos, né, a legislação básica para a implementação dos mosaicos, né, o SNUC e o decreto. Bem, isso foi em 2004, tiveram outros encontros depois desse que eu relatei e tal, depois a coisa deu uma esfriada. Em 2006, a Reserva da Biosfera, né, o Instituto Amigos da Reserva da Biosfera, aprovou um projeto de apoio à criação de 3 mosaicos no corredor central da Serra do Mar, que é o mosaico ali da Mantiqueira, o nosso mosaico aqui da Bocaina e o mosaico central fluminense, que pega ali Serra dos Órgãos, Parque Estadual dos Três Picos. Bem, aí em 2006, com o apoio da reserva, né, com metodologia, a gente conseguiu realmente, né, ao longo de um ano de projeto, no final do ano a gente conseguiu a edição das portarias. Bem, e nesse processo aí desse projeto, né, nós avançamos na concepção de mosaico, continuamos essa discussão de qual a vantagem de se constituir mosaicos e entendendo principalmente, quer dizer, o mosaico como um processo de gestão e integração, né? E não sendo só uma estrutura administrativa, uma estrutura burocrática, né? Mas é uma outra forma de fazer gestão que a gente estava construindo, né? Essa visão do território, o fortalecimento da vocação de proteção e uso ambiental da região, né? E por outro lado também, as dúvidas também prosseguir. Como é que isso vai se dar na prática? Como é que a gente vai conseguir fazer essa gestão integrada de uma área tão grande, de um território tão grande? Como que isso vai funcionar, né? Como integrar as diferentes esferas, superando as vaidades, muitas vaidades, e respeitando a autonomia? Como o mosaico pode interagir com a população local? Poderá gerar conflitos de gestão? O interesse público municipal será respeitado? Assim, alguns gestores municipais começaram a ficar, como que isso vai se dar, né? Como aparar essas arestas intra e interinstitucionais, não é? Lembrando que nesse momento, até esse momento, essa discussão da formação dos mosaicos, ela estava se dando dentro do grupo de gestores e com a participação de algumas ONGs. O processo estava ainda restrito a esse grupo. Bem, aí em dezembro de 2006 saiu a portaria de criação dos mosaicos. Em fevereiro de 2007, uma reunião, foi a primeira reunião do Conselho Consultivo, lá no núcleo Pissinguaba, em que os conselheiros foram empossados. E aí foi a última reunião também que a gente contou com esse apoio operacional da Reserva da Biosfera, apoio que foi fundamental para a criação dos mosaicos, sabe? Porque os gestores, no seu dia a dia, com as suas múltiplas atividades, a gente não tinha perna realmente para fazer esse processo de articulação, para
fazer a portaria chegar no Ministério, para a coisa realmente sair, né? Então foi um trabalho muito importante. E a partir de março a gente começou, né, na segunda reunião do Conselho, o Conselho do Mosaico começou a caminhar nas suas próprias pernas, e foi nessa reunião de março que o Mosaico se abriu para a sociedade. Então, assim, na primeira reunião de fevereiro foi uma reunião maior e tal, né, mas na reunião de março foi que chegou os representantes das comunidades, os quilombolas, caiçaras, e aí a gente começa a explicar, né, o Mosaico, as ideias, e aí a gente começa também a apoiar, né, como criar esse mosaico, né, a gente não sabe nem o que é unidade de conservação, tem um monte de unidade sem conselho ainda, né, é aí que a gente começou esse processo mesmo com esse grupo todo, que está até hoje, né. Em meados de 2007, nós fizemos um plano de ação do Mosaico, que tem essas principais linhas, né? Então, essa questão de populações tradicionais e unidades de conservação, desde o início, é uma linha de trabalho prioritária do Mosaico, pelo território que ele está, pela característica né, onde ele está inserido. A questão do ecoturismo e desenvolvimento regional sustentável. A outra linha de ação é a questão do fortalecimento da gestão do Mosaico, ações de comunicação, identidade do Mosaico, e a questão da fiscalização integrada, que é uma demanda permanente dos gestores, e que no caso do nosso Mosaico, essa fiscalização integrada ela tem se dado mais a nível de cada estado, né? Porque realmente uma operação de fiscalização integrada misturando dois estados é mais complicado. Então a gente tem feito essas operações de fiscalização integrada no conjunto das unidades do Rio de Janeiro, e as unidades aqui de São Paulo também têm as suas operações integradas. Bem, aí, reportando aquelas dúvidas que eu coloquei no início, né? Como que está sendo essa implementação na prática, né? Como que a gente está dando conta desse mosaico. Em 2007 nós fizemos esse plano de ação, conseguimos aprovar o regimento interno na última reunião do ano, né? Passamos o ano discutindo esse regimento interno, e essa definição da composição do conselho, porque a portaria inicial ela define um conselho. Agora, quando a gente começou a trabalhar, assim, alguns setores pediram cadeiras, pediram representação, então a gente adequou essa composição do conselho à realidade que a gente vivia. Então a gente tinha uma cadeira para as populações tradicionais, assim, aí aumentou, uma cadeira para quilombola, quilombola do Rio, quilombola de São Paulo, caiçara do Rio, caiçara de São Paulo, quer dizer, a composição do conselho ampliou bastante. A forma de gestão também do mosaico, inicialmente nós tínhamos um coordenador e um secretário executivo. E na proposta original a gente tinha um coordenador de um estado e um secretário executivo de outro. Hoje a gente a gente transformou essa coordenação num colegiado composto por 4 chefes de unidades de conservação. 2 do Rio de Janeiro, 2 de São Paulo. E quem que participa do conselho hoje? Bem, nós temos aqui 13 unidades de conservação. Aqui eu já tirei o parque aqui da Ilha Anchieta, o parque da Ilha Anchieta, acho que vocês falaram do parque da Ilha Anchieta, que ele está no nosso decreto, mas assim, a prática, a logística, né, assim, a gente acabou, o Parque Marinho, né, pediu mesmo para não fazer parte. Então hoje nós temos 13 unidades participando do conselho. Temos agora solicitações de inclusão, tem o Parque Estadual de Cuyambebe, que foi criado recentemente, que deve estar se juntando agora ao Conselho, ao Mosaico na próxima reunião. A APA Marinha, aqui do Litoral Norte, né, Lucila?
E assim, apesar, a gente tem 13 aqui unidades listadas, mas a gente tem, por exemplo, a gente tem algumas unidades. O Gilberto hoje responde pelo Parque Estadual, pela Reserva Biológica e pelo Parque Marinho, né? Então, assim, nós temos 13 unidades, mas temos um número menor de gestores. Essa área de proteção ambiental da Baía de Paraty, que é a única unidade municipal do nosso mosaico, é uma unidade que não tem gestor, que tem um grau muito baixo de implementação, né? E não temos nenhuma RPPN no nosso conselho. Próximo. Bem, a gente tem também uma série de representações das instâncias superiores das nossas instituições, que na portaria original era o IBAMA do Rio e IBAMA São Paulo, né? Agora isso vira ICMBio, Fundação Florestal, FEMA e IEF do Rio de Janeiro, que agora se transformou no INEA, né? Diferente do processo que se deu a nível federal, né? De divisão do IBAMA, de criação do ICMBio, no estado do Rio de Janeiro, o processo foi de junção dos órgãos ambientais, né? Nós tínhamos a CERLA, que cuidava de rios e lagoas, a FEMA, que cuidava do licenciamento, e o IEF, que é o Instituto de Florestas, que hoje se constituíram Instituto do Ambiente, não é isso, Gilberto? Instituto Estadual do Ambiente. A FUNAI participa do nosso conselho também, e nós temos uma representação da prefeitura, uma prefeitura do Litoral Norte e a prefeitura de Paraty. Uma série de organizações não governamentais, que o Conselho do Mosaico, ele em síntese, é um conselho de conselhos. Qual a ideia do Conselho do Mosaico? Você ter as unidades, cada unidade de conservação do seu conselho instituído. Então você tem uma representação, que é o chefe da unidade, e um representante do conselho daquela unidade, né? Então o Conselho de Mosaico forma esse conselho de conselhos, né? Então, assim, cada instituição dessa participa de um conselho, de uma unidade de conservação, e tem a representação também do Conselho do Mosaico. O CODIG, por exemplo, participa do Conselho do Parque Estadual da Ilha Grande, a SAPE participa do Conselho da Estação Ecológica de Tamoios, a Ver Cidadania, lá da Apacai do Sul, e por aí vai. E temos uma série de associações de moradores, associações dos quilombolas. A gente tem tido uma participação muito importante das aldeias guaranis, né? Nós temos 4 aldeias guaranis nesse território do Mosaico. Tem sido um aprendizado muito grande a convivência com os guaranis, né? Então, esse é o desenho do nosso conselho hoje. Bem, continuando essa implementação do mosaico, né? Eu apresentei o que a gente fez em 2007. Em 2008, nós tivemos uma participação no processo de licenciamento de Angra 3. Por quê? No decreto 4.340, né, que regulamenta o SNUC, está lá uma competência do Conselho do Mosaico, né, propor as diretrizes e ações para compatibilizar, integrar e otimizar uso na fronteira, acesso a unidades, fiscalização, monitoramento, pesquisa e alocação de recursos advindos da compensação referente ao licenciamento ambiental de empreendimentos com significativo impacto ambiental. Então, estava em curso o processo de licenciamento de Angra 3, as unidades de conservação, quer dizer, primeiro, o processo se deu no momento que o IBAMA e o ICMBio estavam em greve, isso inicialmente, em 2007 começou o processo. Então, tiveram uma série de audiências públicas que ninguém participou, aí nós solicitamos a realização de novas audiências públicas. Por conta dessa movimentação do mosaico, teve audiência pública, inclusive em Ubatuba, né? O pessoal da eletronuclear chamou os conselheiros para ir visitar a usina, conhecer a usina, né? Teve toda uma participação ao longo desse processo e, inclusive, o Conselho do Mosaico produziu um documento com a manifestação contrária ao licenciamento de Angra 3, né? Um documento esse que foi protocolado nas audiências públicas e que fez parte do processo.
Bem, então outras dúvidas nossas, né? Como que o mosaico pode interagir com a população local? Em 2008, a Câmara Técnica de Populações e Unidades de Conservação do Mosaico organizou o primeiro encontro de populações tradicionais e áreas protegidas do Mosaico Bocaina. Foi realizado lá no Campinho, em Paraty, e que foi um processo muito rico, foi muito interessante. Bem, o encontro teve como objetivo ampliar esse diálogo entre os gestores e comunidades, um diálogo historicamente difícil, traçar um panorama das unidades de conservação e das populações tradicionais presentes no território do mosaico, dar visibilidade ao Mosaico Bocaina. Foi o primeiro evento público do mosaico, né, para a sociedade civil e regional, e construir uma agenda de trabalho conjunta. Bem, o processo de organização do encontro foi um processo muito rico. A gente começou isso em março, né? O encontro se realizou em outubro. Tivemos uma série de reuniões da Câmara Técnica. Depois nós fizemos reuniões preparatórias regionais, dividimos esse território em 3 áreas. Então, pegamos o pessoal da Serra, né? Que pega lá mais os caipiras. Então, foi uma região que teve reuniões preparatórias. Outra que pegou mais o pessoal da Ilha Grande, Angra, e a outra que pegou essa parte de Paraty e São Paulo. Tivemos a participação de 140 participantes no encontro. Praticamente só um gestor que não pôde participar do encontro, o restante dos gestores todos participaram. Uma presença significativa das populações guaranis, presença de todos os caciques no encontro. E o encontro foi organizado em 3 eixos temáticos: a questão da gestão participativa, comparabilidade e tal, a questão do uso do território e do uso dos recursos naturais, né? O encontro teve uma agenda de compromissos firmada e que a gente, né, são algumas fotos do encontro, tivemos uma série de atividades também com as crianças, atividades culturais, foi um momento muito rico. E no final do ano passado, né, e agora, no momento que a gente está agora, a gente tem buscado agora dar continuidade a essa agenda de compromisso que foi firmada no encontro, né, vendo o que é prioritário, o que a gente começa a tocar, e nós estamos finalizando um projeto, né, através da... Passa próximo aí. Então, a Aliança para a Conservação aprovou esse projeto de fortalecimento dos mosaicos do Corredor da Serra do Mar, né? A Aliança para a Conservação reúne ali CI, SOS Mata Atlântica, Valor Natural, Associação Bico-Leão Dourado, Amigos da Biosfera, TNC. E é um projetão que prevê ações de fortalecimento para esses 3 mosaicos do Corredor da Serra do Mar, ações de capacitação. E a gente está trabalhando nesse projeto, esse fortalecimento do mosaico, através da organização da Secretaria Executiva do Mosaico, a elaboração de um plano de comunicação, e uma das demandas que foi do encontro é elaborar um plano de gestão integrada de uso dos recursos naturais. Então, a gente vai estar fazendo um diagnóstico de ações sustentáveis, né, na gestão de recursos naturais nesse território do mosaico, para elaborar um plano de gestão. Aquela dúvida, aquela questão das vaidades, né? Como é que a gente apara as arestas. Quer dizer, eu acho que o único caminho é esse caminho do diálogo, né? E ouvir, saber ouvir. E esse convívio na diversidade. Quando a gente junta num conselho desse, diferentes atores, pessoas com ideias diferentes, quer dizer, a gente... É um exercício de saber ouvir, né, de construir consensos. Agora, para isso se dar de uma forma tranquila, isso exige metodologia, exige formação, né, de quem está conduzindo, exige uma capacitação permanente, né? Entendendo o conselho como esse espaço onde essas diferenças vão ser explicitadas, e é o espaço também de construção de consensos. Né? A questão dos conflitos de gestão, quer dizer, na verdade, a gestão em mosaicos cria uma possibilidade de resolução de conflitos de gestão.
né? Pelo contrário, né? Então, assim, é uma posição de respeitar as diferentes instâncias de gestão, mas com maiores possibilidades de integração e aplicação de projetos exitosos. É essa possibilidade de ampliar esse olhar. Os principais desafios da gestão do mosaico, eu acho que esse primeiro é o principal desafio, é que o mosaico realmente seja política pública reconhecida nas várias esferas institucionais. Quer dizer, o que a gente está fazendo é implementar política pública, não é uma ação de um grupo de gestores que quer trabalhar desse jeito. Então, assim, a gente precisa que isso realmente esteja reconhecido dentro das nossas instituições. Fortalecer essa cultura de trabalho mosaico, né? A gente tem dificuldade de trabalhar em equipe, quanto mais trabalhar em mosaico, né? Tem que fortalecer essa cultura. E é um processo, existe continuidade de gestão. E por isso que ele tem que ser reconhecido nas esferas institucionais, né? E a questão da sustentabilidade financeira, na verdade, se a gente tem isso como política reconhecida, a questão da sustentabilidade financeira fica mais simples. Eu acho que acabei. Obrigada.